Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast do Universo do Idoso e hoje nós estamos com a doutora Andréia, farmacêutica. Realmente é doutora, né, doutora? Sim, sou doutora. Doutora, se apresenta para o pessoal. Eu fiz farmácia e iniciei meus trabalhos em drogaria e manipulação. Nesse tempo, eu gostava de estudar muito, ficava estudando a terapêutica dos medicamentos e sentia a necessidade de voltar para a vida acadêmica. Foi quando eu resolvi fazer o mestrado, fiz aqui na Unesp São José do Rio Preto. Aqui eu fiz na área de ciências de alimentos, que também é um fator importantíssimo na terapêutica, né, na restauração da saúde. Aí eu entrei para a vida acadêmica como docente, dando aula em curso técnico, dei aula na TecMed, aqui em São José do Rio Preto, para técnicos em farmácia, enfermagem, e também comecei a dar aulas na faculdade, nos cursos da área da saúde, fisiologia, todas as áreas de aderência do farmacêutico, né? Fisiologia, bioquímica, farmacologia, para farmácia, nutrição, fisioterapia, enfermagem, odontologia, fono, terapia ocupacional, dou aula para estética e para psicologia, sobre psicofármacos, que eu adoro particularmente também. E aí eu comecei também a trabalhar na área administrativa, montei cursos de farmácia, em faculdade eu era coordenadora, então também bastante assim interessante, eu gosto dessa área. Só que aí eu peguei muitas aulas na odonto e fui me consumindo com muitas aulas. E eu decidi fazer o mestrado, ou doutorado agora. Fiz na Unicamp, na área de terapêutica, farmacologia e anestesiologia. E resolvi fazer odonto. Então, muitas aulas na odonto, me apaixonei pela profissão também, né? Então, também agora eu sou dentista. E continuo como docente na graduação de odontologia, de farmácia, de psicologia e também na estética na UNORTE. E também na pós-graduação, na pós da odontologia, bucomaxilofacial e implante. E também, né, nos cursos de pós de medicina, na cirurgia geral, cirurgia plástica e também na dermatologia. Nossa, que currículo, que bacana. É bem interessante. Doutora, e hoje nós vamos falar um pouquinho da polifarmácia, que é um problema sério. Eu acho que da população geral, mas hoje, assim, eu vou abordar um pouco mais na pessoa idosa, né? Sim. E o que é a polifarmácia? A polifarmácia é caracterizada pelo indivíduo usuário de 5 ou mais medicamentos concomitantemente, simultaneamente. E devido o idoso ele apresentar doenças crônicas, que é um processo inerente do envelhecimento, o aparecimento, surgimento dessas doenças crônicas, doença do cardiovascular, tipo hipertensão arterial, arritmia, insuficiência cardíaca, angina. Outras doenças comuns no processo de envelhecimento são as doenças metabólicas, doença do metabolismo de açúcar, que é diabetes, doença do metabolismo de lipídios, placas de ateroma nas artérias. E também outra, que eu falo que é um pacote, né, que vem com o envelhecimento, são as coagulopatias, processo de coagulação sanguínea, normalmente ele fica aumentado. Então, o paciente tem que o idoso ele tem que usar vários medicamentos. Então, a polifarmácia no idoso, ela é necessária para o controle dessas doenças crônicas. Sim. Só que, por outro lado, se esses medicamentos todos que ele precisa manter essas doenças não forem muito bem prescritos, eles começam a apresentar reações adversas. A gente sabe que o metabolismo do idoso muda, né? Há várias alterações fisiológicas no processo de senescência, do envelhecimento. Sim.
E o corpo do idoso, ele apresenta fragilidades. Então, quando esses medicamentos começam a ser usados, até sozinho, ele pode causar um efeito, uma reação adversa. Mas quando eles são somados, essas reações adversas podem causar consequências graves. Por exemplo, um medicamento para hipertensão, ele pode causar hipotensão. Sim. E com isso o paciente pode ter uma tontura, e ele tem uma queda, que é muito comum, idoso quedas, por efeitos colaterais de medicamentos que causam tontura, sedação. Doutora, e para o pessoal entender, porque a gente fala, interação medicamentosa, o que é a interação? O que acontece, então, né, nisso? A interação medicamentosa é a causa das reações adversas também, uma das causas, né? Sim. Porque os fatores de risco da polifarmácia são esses, reações adversas a medicamentos, que são esses efeitos que começam a ficar muito expressivo, e aí afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida do idoso, e as interações medicamentosas. O que são essas interações? Esses medicamentos podem interagir entre eles, interação medicamento-medicamento. Um medicamento, ele pode potencializar o efeito do outro. A gente está falando de sedação, por exemplo. Normalmente o idoso, ele não dorme bem, ele precisa de um medicamento para ajudar no sono. E o idoso também normalmente tem dores pelo corpo, dor muscular, dores nas articulações, doenças reumáticas. Aí ele usa um sedativo, um calmante para dormir e usa um para dor muscular. Os dois causam sedação. Então é uma interação que potencializa uma sedação, uma tontura, uma hipotensão ortostática. Por exemplo, o idoso está sentado, ele levanta de uma vez, fica tudo escuro e ele tem uma queda. Então, interação medicamento-medicamento, ela pode ter efeito sinérgico, um potencializando o efeito do outro. Pode ter efeito antagônico também. O que é esse efeito antagônico? Eles são competidores na hora da absorção. Um absorve e outro não. E aí o que acontece? Um vai ser jogado fora, uma doença não está sendo tratada. Nossa. Tem uma interação também com fármaco e alimentos. Os alimentos têm nutrientes, íons. Sim. E esses íons eles podem ter afinidades por alguns fármacos. O fármaco tem afinidade por ele tem afinidade pelo fármaco. O cálcio no leite, o ferro na alimentação que a gente come, feijão, Sim. né? Medicamento, por exemplo, para Parkinson, ele tem afinidade por ferro. Então, se ele toma um medicamento depois de almoçar, alimentos à base de ferro, o ferro quela e vai embora. Ah, que interessante. Então, precisa muito desse monitoramento antes de trocar o medicamento. Sim. Como ele está sendo usado. Outra interação, são vários tipos, né? Outra interação é com a própria doença. Como ele tem multicomorbidades, ele pode ter uma doença, por exemplo, no fígado. E ele está tratando com um medicamento para o coração, que é altamente hepatotóxico. Só que ele já tem uma doença no fígado. Sim. Isso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado criteriosamente quando um paciente tem várias comorbidades, doenças crônicas, se uma especialidade não está interferindo na outra ou até na geração de novas doenças. Que nós temos também a iatrogenia medicamentosa. Sim. Que tem tantos efeitos prejudiciais, esses medicamentos, em doenças já pré-existentes, que acaba gerando outras doenças. E aí vira uma cascata da doença e uma cascata de medicamentos, para cobrir o efeito colateral do outro. Sim. Doutora, e como a gente consegue identificar que está ocorrendo uma interação medicamentosa? Porque muitas vezes, eu falo pelo residencial mesmo, né? Sim. Muitas vezes chega o idoso para nós e vem com aquela prescrição.
né? Sim. E tem idosos que tomam 15, 20 remédios por dia. E aí o idoso tá lá, e tem tontura, como a gente consegue saber, nossa, isso pode ser uma interação medicamentosa. É bem complexo para a gente conseguir identificar, né? Isso. Na realidade, a gente ia ter que ter um farmacêutico dentro do residencial. Um farmacêutico clínico vai te ajudar bastante. Treinado para tal. Né? Porque também, o farmacêutico também é uma área muito ampla. Sim. Então, tem várias áreas. Teria que ser um farmacêutico clínico treinado para isso. Então, o que acontece? Primeira coisa, número de medicamentos. A gente sabe que polifarmácia é 5 ou mais. Sim. Tá, então já veio com uma lista de 15, por exemplo, igual você está falando. Aí, será que está dando tudo certo? Quem que vai te falar isso? O paciente mesmo. Porque ele que vai te falar do que ele está sentindo, uma anamnese criteriosa, uma triagem tem que ser feita. Então, se ele tem cardiopatias, né, coagulopatia, se ele tem doença metabólica, perfeito. Então, vamos organizar essa medicação. E aí se o paciente, como identificar, né? Você perguntou, para eu não ir para outra área. Identificar, então, pelo número e pelos sinais e os sintomas que o próprio paciente vai te falar. Então, na realidade, essa triagem, a enfermeira do residencial pode iniciar por ela. Perfeito. Inicia por ela. Inicia pela enfermagem, sim, perfeitamente. Tem instrumentos que tem até as perguntas que você fala, que você vai fazer. Nossa, eu vou te passar todos os instrumentos doutora, me passa, porque a gente faz, né, a anamnese, a gente sim, aplica um monte de questionários, tudo, mas eu não sabia da farmácia, dessas ferramentas. Eu vou te contar várias hoje durante a nossa conversa. Eu quero. Eu vou te contar e você vai usar, você vai ver que maravilha que são essas ferramentas como estratégia de identificação e prevenção de efeitos colaterais. Pessoal, vocês estão entendendo a importância da gente saber a função de cada profissional, entender a farmácia, no caso, né, a farmácia, o que pode auxiliar para a gente dentro do nosso residencial. Por exemplo, a doutora vai me passar algumas ferramentas que eu, como enfermeira, posso estar aplicando e estar identificando uma interação medicamentosa, sim, e passando para o geriatra, que está dentro do residencial, para melhorar essa qualidade de vida dos idosos. Isso. Porque a gente tem dentro do residencial, doutora, muitas vezes assim, ele reclama o tempo inteiro de tontura. É coisa da cabeça. E muitas vezes a gente pensa em tudo. Pressão, diabetes, mas nunca na interação medicamentosa. Na interação. Por isso que é um assunto tão complexo. Sim, quando eu falo assim, né, porque a gente passa os protocolos de terapêutica, ele é dividido por faixa etária. Para criança, adulto jovem e idoso. Para cada um, é uma terapêutica um pouco diferente. Tem critérios de escolha do medicamento diferente. A criança, porque o metabolismo é muito acelerado, então tem que tomar cuidado com a dose. Alguns medicamentos que são muito hepatotóxicos, então a gente tem que evitar. E o idoso pela lentidão. Sim. Também tem que tomar muito cuidado com dose, posologia, que também interage, é uma interação. Doses altas, o fígado dele metaboliza muito devagar, vai ficar muito fármaco livre indo para os tecidos, e isso causa uma intoxicação. Ele apresenta todos os sintomas. Primeira identificação, ele vai intoxicar. Você olha para ele, é boca seca, amarga, não tem vontade de comer nada, idoso já tem dificuldade de comer. Aí que ele não quer comer, porque o fígado dele está sobrecarregado. Que interessante. Então, tem que avaliar se ele teve dengue, covid, que já vai detonando mais o sistema hepático dele digestório ali, de enzimas, que já no idoso, pela própria natureza, já é mais lento. Então, todos esses fatores têm que ser considerados. As doenças pré-existentes, o que ele teve de uma virose, que a virose ela altera muito o sistema hematológico pelo processo inflamatório, hepático, renal. Então, identificar pelos sintomas que o paciente vai te falar, o idoso vai te falar. Doutora, eu tenho uma experiência. Eu estou com um pessoal, uma turma, né, de estagiários no residencial de técnico de enfermagem. E as meninas do noturno
dando as medicações. E uma paciente que ela comia via oral, ela evoluiu para sonda. E aí ela tomava a quetiapina XR. Foi lá, eu estava num dia lá e maceraram a medicação e deu. Pós dar essa quetiapina, a paciente prostrou de uma tal forma, mas no primeiro dia eu falei, nossa, que estranho, nunca aconteceu isso e tal. Aí no segundo dia, a mesma coisa, falei, deixa eu olhar o que a Maura tá tomando. A hora que eu vi era quetiapina XR. Fala, assim, explica para nós, porque as pessoas não entendem a diferença do medicamento, de uma quetiapina, no caso, que não é XR, e a que é XR. Ai, perfeito. Isso é muito importante. Porque o que é o comprimido? É a tecnologia farmacêutica aí que é diferente. O comprimido normal, ele vai ter uma distribuição pelo corpo de um perfil. Toma o medicamento, ele vai ser absorvido, ele tem um pico no sangue muito rápido e ele já cai. Por esses comprimidos simples, normalmente, eles têm que tomar de 8 em 8 horas. Ele é simples, o nome dele não tem nenhuma tecnologia. Agora, esses de liberação prolongada, que eu falo lá para meus alunos, todo medicamento que tem nome e sobrenome, não é o XL? Sim. Né, para ajudar a guardar. Sim. Se tem XL, se tem CR, se tem 2X, tem alguma tecnologia que a indústria está falando que esse medicamento tem, que se comprimido. E a tecnologia perfeita que, assim, eu acho que para a terapêutica ter um efeito de sucesso são esses comprimidos de liberação prolongada. Eles vão sendo absorvidos e distribuídos com um pico estável no sangue. Então, não tem muitas oscilações de concentração no sangue. E eles também promovem 2 tomadas ao dia, 1 vez ao dia, devido a essa estabilidade. Ele tem tecnologia diferente. Se você macerar esse comprimido, você está destruindo toda essa tecnologia. E ele vai ser absorvido de uma vez, como ele é mais fácil a absorção também que o outro, ele foi absorvido tão rápido que ela prostrou. Não, e assim, ainda que eu entendo, né, um pouco. E quantas pessoas que têm o residencial, até a família dentro de casa, não conseguem identificar, porque muitas vezes a família... É muito técnico, né, isso. E é muito sério, né? O paciente pode vir até a óbito, né? Pode vir a óbito. E é diferente do comprimido revestido? O comprimido revestido, ele é um comprimido simples que levou um banho de uma cauda. Para ele, que são as drágeas. Tem comprimido que ele é revestido com uma resina ou com celulose, que a gente chama de gastroresistente. Sim. Ele passa pelo estômago ileso, íntegro, e vai só dissolver no intestino. Mas ele não tem a tecnologia de liberação prolongada, ele só tem uma tecnologiazinha que é liberar o fármaco no intestino. Que interessante. É muito bom também para o idoso, porque o estômago, né, tá cheio de lesão normal. Então, é muito bom os revestidos, mas que seja também de liberação prolongada. Eles são mais caros, o custo é maior. Sim. Só que a posologia é muito mais fácil de ter uma terapêutica fiel, que a gente chama quando o paciente faz certinho. No teu caso, né? É claro que é mais fácil que vocês que tomam conta, que oferece toda a medicação para o paciente. Mas você imagina em casa, se o paciente tem que usar 3, 4 vezes ao dia, vai esquecer? Vai. Eu tô usando um sistema que eu terminei uma pós agora, né, no Albert Einstein, que o Albert Einstein tem um residencial de 87 anos. Uhum. E eu trouxe um sistema que vem fracionado já, dentro de uma box, que ela é fracionada. A gente manda a prescrição médica para a indústria farmacêutica e eles mandam fracionado, identificado. Eu ia até trazer para mostrar, mas acabei esquecendo. E ela é manipulada, ela é separada pelo farmacêutico.
Que bacana, não conhecia essa parte. E que hoje legal. A gente... Facilita muito, diminui erro, né? Isso, porque o que eu busco mesmo é a diminuição de erros dentro do residencial, Sim. né? Porque é muito sério. E, assim, é muito bacana isso. Numa próxima eu vou trazer para a senhora ver. Eu vou querer ver sim. Sim, porque a gente, né, a farmacologia terapêutica, clínica, ela estuda isso. Como minimizar os riscos para passar segurança para o paciente. O medicamento é para aumentar a expectativa de vida e não diminuir. E aí, a intenção do podcast é trazer, né? Trazer as dificuldades que os idosos têm para amenizar esse impacto da velhice. Sim. E eu tô aqui dentro dos residenciais e fora dos residenciais. E eu tô aqui já imaginando, eu falei assim, então eu vou ter que ter uma educação continuada, convidar uma farmacêutica para dar aula e treinar os funcionários para conhecer tudo isso. Sim, exatamente. É muito importante. Igual, o mundo é preocupado com isso, né? Quais são as estratégias para diminuir esses riscos porque tem medicamento que vai acelerar, né, a deterioração ali do organismo. Porque, igual, o idoso, eles têm as fragilidades. Como que ele é classificado para a gente poder medicar? Legal. Fragilidades. Perda de massa magra, ganho de massa gorda, perda da resistência muscular, da força muscular. Isso tem que ser avaliado antes de prescrever. De acordo com... o fígado dele não... Já teve hepatite... o rim também não estava. Tudo analisado em cima de exames clínicos, exames de imagem, laboratoriais. Qual é a fragilidade desse idoso? A fragilidade é X. Em cima dessa fragilidade, a gente vai ter o grau de vulnerabilidade do idoso. Ele tem que ser considerado para prescrever. Sim, que legal. Qual que é o grau de vulnerabilidade dele? Aí você vai obter na triagem. Sim. Na anamnese. Então, em cima disso, aí vem a parte do instrumento que eu preciso te falar, que é fantástico. São os MPIs, medicamento potencialmente inapropriado. Quem criou isso? A Sociedade de Geriatria Americana, em 2012, fizeram um consenso entre geriatras, farmacêuticos clínicos, psicólogos, psiquiatras, e criaram os critérios de Beers. O mundo segue esse critério de Beers. Nossa, que legal. O que são esses critérios? É como se fosse uma lista, eu vou falar de uma maneira simples, né? Uma lista de medicamentos divididos por classes farmacológicas que são potencialmente inapropriados para o idoso. Então, vem na cardiologia, o que é usado? Ele é potencialmente perigoso por quê? Tá aqui? Sim, que legal. Isso tá um instrumento que a gente pode usar. Dentro da polifarmácia, quais são os MPIs que eles usam? Tem que tentar substituir. Senta com o médico. Olha, doutor, tem esse MPI. Sim. Como pode ser feito? A gente pode substituir. Hoje a gente tem um leque de substituição imenso. Porque tem medicamentos que a indústria farmacêutica, fórmulas químicas melhoradas com menor efeito colateral. Então, esses medicamentos mais atuais, eles têm menos efeitos colaterais. Que foi em cima disso que a indústria melhora a molécula, né? As pesquisas médicas, para tentar diminuir os efeitos colaterais, minimizar, né? Deixar de uma maneira assim, onde dano vai ter. Não tem como. Mas o menor, que seja o menor. Então, tentar substituir aquele, por exemplo, glibenclamida é um MPI. Glibenclamida é um hipoglicemiante, né, usado por diabéticos, que ele causa uma hipoglicemia grave no idoso. Eu já tive um. Então, tipo assim, nós temos tantos outros hipoglicemiantes, por que não substituir? Sim. E a gente recebe muito, viu? Paciente usando a glibenclamida, né? Ele é um sim. medicamento também mais acessível devido ao custo, mas tudo é risco-benefício. Qual o risco meu paciente está passando tomando esse medicamento? Então, vamos tirar, vamos substituir. Claro, quem dá a palavra final
é o médico cuidador do idoso, né? Quem está cuidando dele. Sim. Mas a gente, trabalhando junto, fornecendo essas informações, sentando junto. Aqui em Rio Preto, vários hospitais têm esse serviço. Eu tenho amigas farmacêuticas que são farmacêuticas clínicas em hospitais. No HB é assim. HB, tantos outros também tem, né? Então, quando eu era coordenadora, ainda meus alunos faziam estágio lá, na farmácia clínica, que é maravilhosa. Então, na restauração de um paciente hospitalizado, até o dentista acelera, né? O retorno dele para casa. Então, olha a equipe tudo junto, né? A enfermagem trazendo todas as informações precisas, médico ali. Então, é uma equipe fundamental. Muito vago que a gente vai deixar para um outro podcast isso, mas eu achei muito interessante quando a senhora falou nos bastidores sobre a sedação. Então, no idoso. A sedação no idoso é um problema, assim, sério. Porque existem outros medicamentos também que causam sedação. Sim. Vários. Até antialérgico. Sim. 1000 relaxantes. E ele usa, normalmente, o idoso usa. O idoso, ele tem um problema psicológico associado que a gente não pode desconsiderar. Pelo próprio envelhecimento, faz parte. Então, ele fica ansioso, ele tá vendo que ele não produz mais como produzia antes. E aí, ele começa a achar que, né? O que eu tô fazendo aqui? Que muitas pessoas esquecem desse fator que é tão importante. É um dos pilares, né? Porque a gente sempre fala, nossa, melhor, né? A gente tem que estar equilibrado com a nossa cabeça. Porque se o emocional estiver abalado, outras doenças começam a aparecer. E vai ter necessidade de usar um antidepressivo, vai deixar... Porque a depressão acompanha também. Sim. Né? A terceira idade em si acompanha a depressão. E gera uma ansiedade em cima que ele tá ali, às vezes tá com a família, só que ele não consegue se integrar mais na atividade da família. Então, ele só come ali, né? Não participa. Outro ponto importante que a família tem que tentar fazer atividades que incluam esse idoso. Sim. Vou viajar, não vou para a montanha, né? Porque eu vou levar um idoso, então vou ali para um chalé, né? Para diminuir essa sensação que o idoso tem de impotência, que ele tá ali, como eles dizem, um estorvo na família. E você sabe que cientificamente já é comprovado que eles, no subconsciente, eles sentem isso, né? Cientificamente já é comprovado. A hora que vai perdendo rendimento, né, que a família também já não vai tanto mais na casa, né? Começa várias coisas a acontecerem, então a família tem que ter consciência que tem um idoso agora. E ela tem que apoiar esse idoso para tudo, para ele não se sentir, olha, agora já era. Não. Né? E hoje tantas atividades físicas. Tudo bem que o idoso, aquele que, vamos dizer assim, que não teve essa depressão tão forte, ele consegue fazer uma atividade física, ele consegue sair com os amigos. Mas outra coisa importante que a gente estava falando do MPI todo o MPI leva a problemas psicológicos, emocionais. Por isso que ele tem que ser identificado no polifarmácia. Nossa, que interessante. Porque ele leva a disfunção física, emocional, cognitiva, começa a esquecer. E às vezes a pessoa acha que é um Alzheimer e não é. Às vezes não é, algum medicamento está potencializando isso. Então, a sedação, ela está em toda parte no idoso. Por todos os medicamentos, assim, que causam, sem ser sedativos mesmo, né? Sim. Que aí o idoso começa a ficar, ele só fica sentado, deitado, assistindo televisão, vai dar uma voltinha ali. Esses medicamentos, se não forem muito bem avaliados, ele não tem vontade de fazer uma atividade física mesmo. E também... Ele está sedado lá. Ele vai querer você falar isso para ele vai ficar bravo com você. E a senhora trazendo, né, a sedação. Quando a gente fala em sedação, eu estou falando no sentido assim. Então, ele toma, por exemplo, à noite um clonazepam, um relaxante muscular. Sim. É que esse relaxante muscular, ele também vai ajudar o paciente. Sedação. Isso. E porque os idosos queixam bastante de dor, né? Sim. E aí, às vezes é psicológico? Eu uso bastante o placebo.
E dá muito certo. Dá, né? Tá vendo? Ó, olha lá, que coisa certo. boa. Gostei de ouvir. Ou eu ia falar, esperando o medicamento placebo. É. Que bom. Eu uso muito placebo. E dá muito certo. Dá, né? Dá muito. Passou. Nossa, tô super bem. Porque o que é? É a automedicação também, né? Que quando o idoso está em casa, ele começa a se automedicar. Sim. É outro fator importante que leva cada vez que a polifarmácia. E a sedação em si, o que acontece? Além dele ficar longe das atividades que ele poderia estar fazendo, porque ele tem que ter uma atividade, né, para se sentir ainda útil. E também, vou voltar assim na queda. Porque, nossa, como é comum o idoso cair. Aí ele pode fraturar uma perna. Cair, bater a cabeça. Aí ele vai para onde? No hospital. Sim. Aí ele chega no hospital, dependendo, como ele está muito, Sim. dependendo do grau de vulnerabilidade, pega uma infecção. Aí... Doutora, a senhora falando de queda, né? E eu recebo bastante hóspedes usando o clonazepam. E eu sei que o clonazepam é péssimo para pessoa idosa. Sim. O porquê ele é tão ruim para pessoa idosa? Olha, eu estava dando uma olhada nos critérios de Beers e depois a Europa também fez a sua atualização, lá ele chama STOP. E no Brasil tem a nossa atualização, tá? Legal. Porque assim, todos os países, eles vão com base no critério de Beers e no STOP e faz o seu. Sim. Né? Porque para adequar na realidade daquele país. Então, nós temos o consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados, tá? Então, 4, 5 instrumentos para a gente avaliar. Todos, tá, doutora? Tá, passo todos para você. Porque aqui a gente conversando, de verdade, eu tô aqui. Meu Deus. Pelo menos uma vez por mês eu quero uma farmacêutica para estar avaliando essas prescrições médicas. Sim, então, assim, acaba não agregando tanto custo no residencial. Eu tenho uma farmacêutica, na realidade, qualificada para isso, Sim. né? E avaliar essas prescrições médicas. E também chegar na forma como a gente chega para o médico. Eu posso estar errada a minha maneira de pensar, falar assim, tá, ele está tomando essa medicação faz, qual a senhora indicaria? Sim, por isso que é tão importante o acompanhamento, monitoramento, que você vai pegar tudo o que está acontecendo com o idoso e levar para o médico. Sim. A gente não vai mudar nada, Sim. A gente está só levando informações importantes para ele fazer a decisão clínica. Doutora, porque eu vou ser muito sincera, é difícil o médico que se preocupa em interação medicamentosa. Infelizmente, claro, tem, mas... Às vezes não é pelo tempo hábil que eles têm na consulta. Sim, eu acho que é isso, né? Sim. A gente tem tanto médico formando, mas ao mesmo tempo é o que eu te falei, pode ter milhões, mas será que ele está preparado para ir? Ele sabe dessa importância? Sim. Né? Então, o geriatra, com certeza, ele sabe. Sim. Porque a especialidade dele é essa. Sim. Né? Agora, às vezes, um outro, ele às vezes não dá tanto valor porque ele não conhece. Sim. A importância que é. E a polifarmácia é importante em toda a idade. Sim, sem dúvida. É que o adulto jovem, como ele não tem fragilidades igual o idoso, ele consegue. Se der uma tontura, a gente levanta, espera um pouquinho e sai. O idoso, não, ele cai. Sim. Né? Igual você falou do clonazepam. Clonazepam, ele é muito indicado à noite, o paciente conseguir dormir, o idoso conseguir dormir. Ele é um benzodiazepínico, a classificação farmacológica dele. Sim. Diminui a atividade do sistema nervoso central. Então, você está mexendo no sistema nervoso central. Ele tá no MPI. Não é uma notícia muito boa, mas ele tá. Pelo jeito, várias, né? Ele tá no MPI, tá? Mas é assim que eu te falei, o MPI, ele tá lá como instrumento para a gente avaliar e em cima do nosso conhecimento crítico, falar, não, ele vai ficar. Eu posso decidir por ele ficar. Sim. Né? Mas, assim, tem outros benzodiazepínicos que podem ser substituídos? Tem. Sim. Porque esses benzodiazepínicos, né, todos fazem o mesmo efeito, o mesmo mecanismo de ação. Sim. Só que a cinética deles mudam. O que é isso? A forma que ele é metabolizado e a forma com que ele é excretado.
Se ele não tiver um metabólito ativo, é melhor. O que é esse metabólito ativo? Ele continua na corrente sanguínea, fica uns 2 dias. E como eles são óleo, vamos dizer assim, eles também ficam depositados no tecido adiposo. Nossa. Tem que pensar em tudo isso. Olha. Qual o caminho mais fácil para eliminar essa molécula? Eu quero que ele dorme. Outro dia ele vai tomar outro. Sim. Então, se ele conseguir ali pegar um que tem uma meia-vida mais rápida, melhor, tá? Sim. Mas tudo lembra que a gente é tudo individualizado, né? Ah, sim. Né? Então, talvez para esse não deu certo, mas para o outro dá. Né? Então, tem que pensar é assim, ó. Tem que ficar atento a todos os fatores, porque realmente a quetiapina, por exemplo, que você comentou, ele é um antipsicótico. Sim. Anti-esquizofrênico. Mas em outras doses baixas, ele é usado para dormir. Sim. Ele é para, né? Ele também atua em várias áreas do sistema nervoso central que propicia que dá sono, vamos dizer assim, seda. Então, pode ser usado numa dose menor. Tudo, né, é questão de avaliação clínica criteriosa. A gente escuta muito, principalmente no idoso, que eu vivo, né, ali dentro do Sim, residencial. claro. Ele impregnou todas as medicações, impregnam ou não? Não, é a meia-vida que a gente estava falando. O que é meia-vida? Quando 50% de um fármaco já foi eliminado. Essa meia-vida, ela muda de um fármaco para o outro, Sim. mesmo na mesma classe. Sim. Igual a gente falou dos sedativos. A gente tem clonazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam, que ele é só... A meia-vida dele é tão curta que ele nem é usado na terapêutica, é só para exames, o midazolam, Sim. né? Sim. Para fazer endoscopia, colonoscopia, e ainda numa mistura com outros sedativos, para aquele momento ali só. O paciente já sai, daqui a pouquinho ele acorda, né? Doutora, mas é complexo saber a meia-vida de todas as medicações. É complexo, É a farmacêutica, assim, é a farmácia. É o farmacêutico mesmo, porque na nossa formação nós temos todas as químicas, nós temos tudo sobre, né, a área do corpo humano, anatomia, fisiologia, bioquímica, tudo isso, porque a gente tem que entender como que esse fármaco, o corpo recebe essa molécula e vai ser metabolizado. Falo, adulto jovem, tá tudo tão bem, porque tá sadio, às vezes, assim, não tem tantas doenças crônicas. Então, os efeitos colaterais, assim, não são tão evidentes. O médico conhece a meia-vida das medicações ou não? Curiosidade. Eu acho que conhece. Conhece? Curiosidade, tá. Não, ele sabe, claro, né? Porque quando, por exemplo, vai introduzindo... Isso tá na bula ou não? Tá. Tá na bula? Tá na bula. Mas, assim, são dados farmacocinéticos, que a gente fala, são importantes na hora da escolha, porque você pode escolher. E a terapêutica, ela é uma balança. Sim. Lá, efeitos benéficos e efeitos prejudiciais, colaterais. Às vezes faz assim. Os maléficos ficam tão sobressaídos que você fala, não, esse medicamento não dá para aquele paciente. Sim. Então, é essa balança. Então, tem que compensar. Os benefícios têm que ser maiores. E como que a gente vai calcular esse benefício? Vendo qual que é o perfil cinético, como que ele é, principalmente no idoso. Sim. Né? A absorção é diminuída. A distribuição pelo corpo é alterada. Não é igual de um adulto jovem que tem, né? A metabolização que é a mais prejudicada. Na verdade, todas, mas a metabolização é a mais. E aí, esses produtos metabólicos ficam no organismo. A intoxica. Diazepam, por exemplo, 48 horas dentro do organismo. A meia-vida dele é 48 horas. Porque a gente escuta muito, assim... Até 72. Usa muito, geralmente, dentro do residencial, usa muito Neosine Gotas. O Neosine Gotas, por isso que eu tô perguntando. campeão. E todo mundo fala assim, ele... Nossa, ele tá impregnado. Principalmente com o Neosine. A clorpromazina. Isso. Que é o Neosine, né? Ele demora quantas horas, assim, no organismo? Então, olha, especificamente dele, eu não lembro o número exato, tá? Sim. Mas, assim, com certeza,
é mais de 24 horas. Porque, na realidade, posso estar errada. Então, assim, eu dei, por exemplo, 10 gotas de Niosine. Dependendo da meia-vida, se não chegou o tempo da meia-vida, eu medicá-lo novamente, é onde ele vai impregnando. Ou não. Sim, sim. Mas, olha uma outra coisa que tem muito a ver também, é a forma que esse medicamento é usado. Interfere um pouquinho. Tá. Igual você está falando, gotas. Gotas sublingual. Gota sublingual só perde para endovenosa. Verdade, doutora. Então, ele pula, não foi engolido, ele não é via oral. Sim. Ele é de mucosa sublingual. Então, ele está ali nos vasinhos fininhos e ele já vai cair para os grandes vasos. Por isso que numa crise de hipertensão, coloca medicamento embaixo da língua, para acelerar, é uma via mais rápida. Então, só que conforme ele é absorvido mais rápido, ele também é liberado mais rápido. Sim. Tá? E são gotinhas poucas, né? 4 gotinhas ou mais. Não, assim, geralmente é 4, 5. Pouquinho, isso, porque essa quantidade é a dose para dormir, não é para, né, fazer um efeito sedativo, antipsicótico. Então, assim, mas se eu pegar um comprimido, no caso de captopril, numa emergência hipertensiva, colocar debaixo da língua, resolve? Não. Então. Por que eu tô te perguntando? Porque eu já nisso. Você já fez e não baixou? Ou não, baixou demais? Eu escutei já muitos médicos, como eu trabalhei na emergência, alguns falarem que não resolve nada. E eu vejo muitas vezes que alguns usam essa conduta de colocar. Aí me surgiu a questão. Ou é bom ou não é bom? Realmente tem eficácia esse procedimento? Então, vai tudo do que está acontecendo ali no momento. Porque, de repente, por exemplo, se ele já usou o antihipertensivo dele, não baixou a pressão, e aí você vem colocar um captopril embaixo da língua, ele pode ter uma hipotensão. Brusca. Como que está esse paciente? Emocional. Aconteceu isso, passei por uma situação assim, na família. Tá? A pressão não... Mas ele estava indo fazer um exame. Olha a situação. Idoso indo o emocional. Emocional, era o exame. Só que a gente fica desesperada. Você fala, eu vou colocar um captopril debaixo da língua. O que o médico me orientou? Não. Não precisa colocar o medicamento. Ele vai terminar o exame. A pressão subiu muito, assim, além do normal. 22, nunca tinha chegado a 22. A gente assusta, né? Que sabe o monte de risco que tem com uma pressão alta desse tanto. Então, aí eu na hora, eu estava junto com o médico, ele falou, que tal um captopril? Não, já vai melhorar, fica calma, tá tudo bem. Então, às vezes, até um clonazepam sublingual, por que subiu? Porque ele está nervoso, ele está ansioso, porque foi fazer um exame. Sim. Né? E o benzodiazepínico, no caso o clonazepam, ele não vai lá fazer a pressão cair de uma vez. Ele vai só deixar ele mais calmo, que, consequentemente, a pressão vai regularizar. Sim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando somam. É uma excelente pergunta, porque tem que saber a situação. Sim. Qual é a situação? Sim. Né? E o acompanhamento. É por isso que o idoso ele tem que ser acompanhado. Que aí você sabe tudo. E muito bem acompanhado. Tudo que está acontecendo, as patologias que já existem e a medicação que ele toma. Aí você já sabe, não, isso eu não posso fazer agora, porque foi administrado isso, isso, isso. Então, fazer um check-up, um checklist em tudo que ele usa para poder tomar uma decisão do que fazer numa emergência. Sim. Né? Deixar já ali no protocolo dele. Caso ele tiver uma crise hipertensa, o que eu posso fazer para ele? É bem legal um serviço também de enfermagem, de farmácia, que já deixa ali no prontuário do paciente o que fazer nas emergências. Sim. Já estudado os medicamentos que eles usam. E deixar na prescrição, em caso de urgência. Isso, deixa ali. Caso de urgência, o que eu faço com esse? Com esse, isso. E com aquele? Claro, né, com a ajuda do médico ali, é esse que vai fazer. O médico é ele que vai fazer o fechamento, porque a clínica é ele que sabe. Né? Doutora, é uma medicação que antes eu não via tanto uso. E hoje eu vejo mais os pacientes, os hóspedes chegando, né, com uma frequência maior de uso, que é a mitarzapina. Qual é a pergunta? Ela é para o sono ou para pacientes que têm algum delírio, que estão em alguma fase? E me fizeram essa pergunta e eu falei,
eu acho que pega os dois. Eu falei, eu vou perguntar porque eu quero saber a resposta, né? Para passar pro... A mirtazapina, ela é um psicofármaco que ela é usado para sedação e como também, por isso que às vezes a gente fala que psicofármaco é bem complexo. Sim. Ele pode ser usado por uma pessoa que está muito ansiosa, né? Depressiva. Entendi. Então, de acordo com a situação clínica dele, então você vai ver a dosagem. Mas a mirtazapina, ela está sendo bastante prescrita, bastante, para a pessoa, para estabilizar esse quadro de ansiedade com depressão. É porque a gente associa, assim, né, que nem eu. Eu vou falar, porque é verdade, que a gente sabe. Eu sempre vim associando, porque geralmente eles dão à noite. Sim, à noite, que faz o paciente dormir. Né? Aí eu achava que era só para realmente induzir ao sono, né? A sua terapêutica, ela nas doenças psiquiátricas, do tipo depressão, de ansiedade. Doutora, eu também já... Isso é um leque, só completando. Psicofármacos, né? Eu dou aula disso. São muitos e cada vez surgindo novas moléculas. E aí, moléculas, assim, multifuncionais. Multifuncionais. Que é mecanismo de ação em vários setores, né, no cérebro. O aripiprazol, por exemplo. Então, às vezes você fala, nossa, tá tomando porque é autista. Tá usando, foi prescrito porque anti-esquizofrênico. E cada são clínicas diferentes, psiquiátricas, né? Patologias diferentes. E aí muda a dosagem. A dosagem do é muito importante. Sim. Que cada dose, ela vai promover eu sabia da dosagem da morfina. Porque para uma é para dor, aí conforme lá no paliativo, ele já é para uma sedação usado, né? Isso eu sabia. Agora, dos outros, eu não sabia, não. Então, mas a gente pode fazer, assim, para passar dados mais precisos, que são muitos. Nós vamos fazer vários, doutor. A gente faz uso de psicofármacos. Sim. Né? E já trago o MPI, a gente põe o MPI aqui. Que legal, para ir doutora. dando uma olhada. Legal. Conforme a gente vai batendo papo sobre as indicações, a gente uma lista de medicamentos com todas essas informações. Aí tem nesse da Europa, que é o STOP, ele acrescentou algumas informações. Colocou, pode usar com cautela. Não é só aqueles que é sugeridos para retirada. Melhor, né? STOP tem uso com cautela, tem outras divisões. Então, é interessante ter os dois. E o nosso brasileiro aqui, que acho que foi em 2016... também. Então, acho que a gente tem que trabalhar com esses três, né? Esse brasileiro também é muito bem elaborado. Tem uma outra medicação que eu estou recebendo, que eu não recebia também, o idoso fazendo uso, que é o Zolpidem. O que a senhora fala para mim do Zolpidem? Zolpidem. O Zolpidem é uma polêmica, né? É muito polêmico o Zolpidem. O Zolpidem, pelo que eu assim, tenho conhecimento, ele é um medicamento de crise. Ele é um medicamento quando o paciente está numa crise. Porque até você estabilizar esse paciente, tá? Mas eu vejo geriatra prescrevendo para idoso normal, para tomar um à noite. Diariamente. Diariamente. Isso. Ele faz parte da polifarmácia e ele é um MPI também. Ele tá, que eu lembro bem dele lá na listinha. Como ele é muito polêmico, a gente vai nesses polêmicos, né? Então, porque assim, como ele é muito da alucinação, né? Causa alucinação, um dos efeitos colaterais dele, com o uso a longo prazo. Então, acho que teria que tomar um pouco de cuidado, né? Então, mas assim, ele é um indutor do sono. E a meia-vida dele, 2 horas. 2 horas? Eu achei que era 4. Vamos pôr de 2. Tá. Tem uma faixa, né? Tá. Tem uma faixa. E então, tipo assim, daqui 2 horas, ele já foi embora, 2, 4 horas, e depois a pessoa tem que dormir, né? Que ela só induziu, e depois tudo bem. Sim. Só que o que acontece? O organismo, ele tem a tolerância, né? E aí ele começa a se acostumar com aquela dose, aí daí a pouco ele gera um pouco de abuso.
a pessoa acorda e ela vai ter que usar outro. Sim. E aí, porque aí acordou. E aí, o que eu faço agora? Por essa meia-vida dele ser curta, né? E esses efeitos de alucinação. Então, o Zolpidem, ele tem bastante polêmica em cima disso. Ele tá lá no MPI do critério de Beers. Sim. Que ele seria potencialmente inapropriado. Então, acho que vale a pena, assim, pensar se esse medicamento é seguro para prescrição diária. Ah, eu vou usar para dormir Zolpidem num idoso. Sim. Então, pensa bem. O que você vai fazer? Ah, mas pensando bem, a cinética dele é bem tranquila. Sim. Não é tão tóxica. Mas agora vamos colocar outra coisa na balança. E os efeitos em nível de sistema nervoso central? Se o idoso já tem um esquecimento, se ele já tem uma propensão a doenças, demências, alucinação. Por exemplo, eu tô pensando, eles seriam bom usar assim. Eu tenho um idoso que ele dorme bem a noite inteira. Ele chega uma fase, uma semana que tá agitado, não tá dormindo bem. Aí eu posso entrar com ele. Sim, como um primeiro socorros, sim, eu falo, sim, né? Sim. Que eu acho que seria um pouco mais seguro. Tipo, 3 meses, 4 meses ali, se a pessoa passou por um problema, teve uma perda, tá, né, de um luto, uma fase ruim mesmo, difícil, porque às vezes um medicamento, ele demora 1 mês para fazer efeito. Então, até esse medicamento fazer efeito, ajuda com o Zolpidem. Entendi. Daqui a pouco você vai desmamando. Então, acho que tem que usar esse tipo de estratégia, porque devido a esse efeito colateral, ele não tem uma cinética ruim. Se for pensar sim, assim, não tem. Sim. Só que a alucinação, lá, a balancinha entrando novamente, né? Então, para esse paciente, no caso idoso, será que eu vou correr o risco de ter um efeito de alucinação? Sendo que depois ele vai tomar outros também, porque o Zolpidem é para dormir. E se ele tiver depressivo, aí ele vai ter que tomar outro. Aí, não. É muito complexo. A doutora, começa a cascata. Mas isso, assim, é tão fantástico, porque você vê, quando você descobre e dá aquela reformulada na terapêutica do paciente, você vê a melhora, você fala, não acredito. Não, eu já quero colocar tudo dentro do meu residencial. Ele volta, né, conversando, tendo ideia, porque às vezes o paciente começa nem a conversar mais, né, Sim. de tanta medicação. Sim. Não e come, a gente percebe isso dentro do residencial. É muito nítido para nós, né? Então, assim, por isso que eu falei, nossa, uma farmacêutica, polifarmácia é muito, muito importante para as pessoas que têm residencial, até para dentro da casa da pessoa idosa. Porque a nossa casa é mais ou menos polifarmácia, né? A nossa cultura de ter a caixinha lá de medicamentos. A caixinha que o vizinho indicou. E o próprio idoso começa a fazer isso. Por exemplo, medicamento da dor de cabeça, que ele está intoxicado. Ele usa um antipirona, eu tô com dor de cabeça. E aí, é verdade. A gente faz isso, o idoso também faz. Eu tô com dor na perna. Eu vou lá tomar uma nimesulida, altamente hepatotóxico. Então, a gente tem que cercar a estratégia, eu acho, para prevenir, igual a gente estava falando, seria isso. A gente monitorar todas essas partes. Sim. Quando eu trabalhava em drogaria, eu ia na casa do idoso. Que bacana. Nem estava no meu serviço isso, mas eu ia, porque assim... Porque a senhora se preocupa. Eu falei assim, mas o que está acontecendo? É uma idosa que ia constantemente para verificar a pressão sempre alta. Naquela época verificava, hoje faz um tempinho, né? Hoje nem verifica mais, né? Assim, só se acho que tem que pagar para verificar a pressão. E aí eu fazia um monitoramento dela. Ia na casa dela, os medicamentos tudo cortado. Tava tomando meio. Ponto, doutora. Cortar a medicação. Tudo num potinho, ela tirou tudo do blister, cortou, colocou num potinho lá de manipulado que ela aproveitou de outro. E aí, hoje eu tô bem, eu até cortei. Eu falei, mas dona, né? Por que tá assim? Eu já deixei cortado meio porque eu tô tão bem, não preciso tomar um, tô tomando meio. O idoso tem muito isso. Ou ele tomou um e não fez não passou a dor, ele vai lá e tomar outro. Daí 1 hora, não passou a dor, já vou tomar outro. Então, o monitoramento no idoso é fundamental. Se ele estiver na casa, né, com a família, quem tem que monitorar é o familiar. Sim. Ou um cuidador ali, para ficar em cima. Porque
né? Eles Ô, dão um doutora, jeitinho. E nem todo comprimido pode ser fracionado. Para farmacêutico, é um crime. Mas e aqueles que vêm com risquinho? Ele já vem com suco. Tem uns Com suco, que vem 2 sucos. Isso. Né? Faz a cruzinha. Aí fica em 4. Assim. Farmacêutico não gosta, não. Mas, enfim, às vezes Então, eu não sei, eu já li que se cortar, a concentração diminui, né? Porque, de repente, Sim. sai um pedaço maior, isso que realmente Sim. O correto é não cortar. Que é assim, mas por que vem com suco? 0,0001. Eu trabalhei em manipulação, né? Tem algumas substâncias que pode matar. Nossa. Tem umas que não podem nem manipular, só a indústria. Porque a dose letal é muito próxima da terapêutica. Nossa. Então, nem pode manipular, né? Porque manipulado é feito pelas mãos, né? Artesanal, a gente pode errar, o risco maior. Então, o que acontece? A indústria faz porque tem até ela, né? Disponibilizou os cortadores de comprimido, que tem uma lâmina afiada e ele vai no sulco e vai quebrar exatamente, vai cortar o comprimido exatamente no suco para não ter esse problema. Ah, sim, mas tem em casa... Tem algumas lâminas que elas estão cegas. Então, e na casa, principalmente, vai cortar com a faca, você imagina, cada dia toma uma dose. Se era para tomar 100, um dia ele toma 90, no outro pedaço saiu 110, entendeu? E aqueles que não vêm com suco, então eles não podem... Não, que são as drágeas, elas não vêm, aquelas brilhosinhas. Sim. Drágeas, comprimidos revestidos. Não, né, não deve, porque vai quebrar ali. Aí ele vai ficar aquela parte de onde foi quebrado sem revestimento, sem a proteção que o fármaco geralmente, teria. quando está revestido o comprimento, eles colocam na caixa, né? Revestido. Tá tudo escrito. Então, o revestido não deve ser fracionado nunca. Não é legal, não. Sim. Na realidade, nenhum. O correto é nenhum. Né? Mas você vê que até, assim, né? A indústria põe o suco, às vezes o médico fala, toma meio. Sim. Né? É assim, você fala assim, então manda manipular. Se não tem essa miligrama na indústria, vai lá, a farmácia de manipulação pesa certinho, encapsula, para ter uma constância. Sim. Tem que assim, o resultado final, ele vem de tudo isso. Que a gente espera, né? Tá tomando aquela dose, que é essa dose correta para promover o efeito esperado, que é, né, a manutenção, ou se puder, a cura, né? Doutora, tem algum estudo recente, científico, sobre a polifarmácia direcionado, assim, associado somente com o idoso ou não? Tem. Um de 2024, que eu até li ontem, dei uma lidinha que ele fala de polifarmácia, MPI e vulnerabilidade. Que legal. Amei. O artigo muito bem escrito. Ele foi feito eu quero ler, doutora, 460... eu li ele ontem. 468, mais ou menos, pacientes. É um dado clínico. Sim. Tá? Na Bahia, Faculdade da Bahia. Nossa. Brasileiro. Então, foi feito esse estudo comparando. Se eu não me engano, deu assim, em torno de uns 30% mais ou menos de polifarmácia, e dentro dessa porcentagem de polifarmácia tinha muito MPI, pelo menos 3. Nossa. Pelo menos 3 MPI. Sim. E falando também do grau de vulnerabilidade influenciando nessas prescrições. Um artigo bastante interessante. Doutora, manda para mim. Eu quero ler. Mando todo esse material para você. Eu quero. É só polifarmácia mesmo, MPI e vulnerabilidade. Perfeito. Você juntando esses dados com mais todos aqueles instrumentos que a gente falou, fica com material bem bacana para trabalhar. Fica, doutora. Colocar... E eu fico aqui pensando, eu gosto, eu amo o que eu faço. Então, assim, eu realmente busco conhecimento, eu estudo para fazer muito bem feito. Porque cuidar do idoso, as pessoas acham
que é simples, é simplesmente colocar dentro de um residencial e ele tá aí. E é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. O que envolve o cuidar nesse idoso, né? Sim. E aí eu fico pensando, meu Deus, como que é importante. E as pessoas não se preocupam com isso. A atuação da farmacêutica dentro do residencial. Sim. Então, é muito importante. Nossa, quanto aprendizado. Tem vários podcasts que nós iremos fazer porque sessões, é um leque, né? Muito grande, né? Muito. Muito grande. Porque, assim, a gente pode pegar todas as especialidades. Sim. Vamos falar da cardiologia, depois vamos falar. Aí a gente vai falando da clínica e os MPIs nessas clínicas. E quanto que os residenciais, gente, vocês precisam buscar conhecimento. Vocês vão agregar valor no residencial, no atendimento de vocês. Vocês vão dar qualidade de vida para aquela pessoa que está ali, aquele hóspede. Vocês vão dar uma tranquilidade, porque aquele pai, aquele filho, aquela filha que leva para o seu residencial, sim, eles vêm cheios de culpa. E eles ficam preocupados, né? Nossa, será que vai estar... E vocês que têm residencial, mostrando que vocês têm esse conhecimento, isso vai dar um alívio muito grande. Nossa, tanto muito. Para a pessoa que está ali como hóspede, como para os filhos, né? Sim. Porque ele chega, às vezes, com uma interação medicamentosa. Olha quanto é gratificante para os filhos saberem, nossa, o residencial identificou a interação medicamentosa e melhorou a qualidade de vida, né? Meu pai está melhor, minha mãe, sim, está melhor, só foi a retirada, ou então o ajuste de uma medicação. O ajuste, exatamente. Nossa, transforma a vida, assim, do idoso. Você colocando atividades para ele fazer, né? Sim. Ocupar a cabeça ali. E, nossa, ele vai se sentindo útil, vai se sentindo que ele tem ainda muita coisa para fazer e pode fazer. Sim. Só que intoxicado com medicação, ele não consegue enxergar. Só deprime. Sim. Só deprime. E aí ele, né, não consegue voltar para uma sociedade. Fica, sim, muito difícil. Aí você fica, a família, né? Será que a senhora vai conseguir um horário na agenda para mim, para ir lá no residencial? Vamos uma programar. Vez por mês? Vamos programar a gente. Eu gosto muito também. Porque, doutora, realmente, assim, com os podcasts, os profissionais que estamos trazendo, eu estou aprendendo, que nem hoje. Foi uma aula. E eu vejo, eu consigo enxergar, porque não, assim, vai agregar um valor, sim, mas o custo-benefício é muito maior. Você entendeu? Para a qualidade de vida, para o seu atendimento, sim, para você divulgar o seu atendimento. Vale a pena, entendeu? E eles, né, você vê eles falando, né? Nossa, eu melhorei bastante, eu não tô mais com aquela dor que eu tinha. Colocar exercício físico também, sim, é bastante importante, né? Sim. Eles também não vão querer se tiver, sim, intoxicados. Então, primeiro tem que fazer toda essa parte medicamentosa. Mas é muito gratificante você escutar a pessoa falar, né? E agora, a senhora falou uma coisa importante, que a gente fala, ele não quer, porque ele não quer. E às vezes, ele está intoxicado e a gente não está percebendo. Ele não vai querer nada. E as pessoas costumam falar nada. Assim, da idade, ele não quer mesmo. E esquecem isso. E ele pode estar intoxicado, né? E ele tá ali prostrado. Tá, e você, exatamente, identificando ele não isso. Quer comer, não quer conversar, ele quer paz ali, porque ele não tá nem se aguentando. É muito medicamento ao mesmo tempo. Sim. Então, quando o idoso, primeira coisa, eu falo, começa pela investigação da polifarmácia. Às vezes você acha ali. Não, verificou, não é nada, vamos correr. Sim. Vamos fazer exames. Pode ser uma infecção. Sim, pode ser outra coisa. Não, eu acho interessante porque a gente investiga tudo. E, de verdade, doutora, não pensa na polifarmácia. Não pensa, né? Não pensa. A gente tem que ser sincero. É normal isso daí. Você fala assim, o idoso apareceu outra doença. Sim. Não, calma, vamos investigar. E investiga como ele tá usando. Sim. Né, lembra? Sim, sim. Tá tomando que jeito? Sim. Com o quê? Com alimento. Sim. Então, às vezes até ajuste de horário, viu? Às vezes ele tem 5, vai pegar os 5 e colocar os 5 e tomar? Não. Às vezes você dá meia hora, 40 minutos de distância, é outro resultado. Isso é verdade, doutora, então? Porque eles podem estar interagindo, só que aí, como o outro já foi absorvido,
Pronto, ele já tá lá dentro, agora eu tomo um. A senhora não sabe o quanto é importante a senhora falar isso. Porque chega hóspedes para nós, e aí tem familiar que chega, e na realidade eles chegam com a conduta certa. Fala, esse tem que dar às 8, esse tem que dar 8h30, esse tem que dar... O que a gente costuma fazer? De horário. Então, 8, 8h30, 9, coloca tudo às 8. Tudo às 8. Costuma fazer isso. A gente tem que falar a verdade. Sim, claro, porque... Não, mas é importante, olha só. Já no finzinho, mais uma informação. Que é assim, como a gente falou da interação fármaco-fármaco, um pode interagir com o outro ali e ser competidor de absorção, e um atrapalha a absorção do outro. Nossa, agora, em meia hora, tá tudo absorvido, aquele que você tomou. Se não tiver muita alimentação no estômago, né? Estômago cheio demora mais. Sim. Mas se, assim, não tiver... É por isso que até, assim, tem que dar... tipo assim, come, depois você toma o medicamento. Não come muito. Vou ter que rever toda a prescrição médica. médica. Dá uma olhada. Porque, sim, o idoso tem fragilidade no estômago. Não pode ficar tomando medicamento com estômago vazio. Agora, tem uns que são obrigatórios. Então, essa competição aí por absorção... E você dando a meia hora, você quebra essa competição. Você consegue quebrar. Meia hora. Meia hora, 40 minutos. Nossa, é um resultado diferente. Café atrapalha bastante a absorção. Verdade. Meu Deus. Eu tomo pra gente. Eu acho que eu tomo uns 2 litros de café só de manhã. Só de manhã, e depois tomar muitos medicamentos. Ele atrapalha até de... E o café pode gerar uma interação medicamentosa também, porque a senhora falou que, né? Que a alimentação também pode causar. Sim, pode. Pode interagir. Você fala assim, não interage em nada. Essa interação não é observada em adultos jovens, que tá tudo bem, não tem tanta fragilidade, mas no idoso ela pode ser muito bem, né? Pode ser exacerbada. Eu vou perguntar pro meu marido, para ele observar, porque eu acho que tem alguns remédios aí que eu tô tomando que deve estar dando. Ele vai saber falar. Atrapalha a absorção, porque o café tem cafeína, né? E a cafeína ela altera o calibre do vaso sanguíneo. Entendi, que interessante. Diminui um pouco a velocidade da absorção, enfim. Doutora, que aula. Que bacana. Que aula, realmente foi uma aula. E o que a senhora deixa para os nossos espectadores aí, que é o pessoal que está nos assistindo, de conselho, né, de orientação? Eu acho que assim, a gente, né, tem conhecimento hoje, tá tão fácil, né, mais fácil a gente ter na internet. Então, buscar o conhecimento e para poder usar esses medicamentos para eles fazerem um efeito benéfico realmente, porque todo medicamento tem efeito colateral, né? E todo mundo faz polifarmácia, acaba fazendo polifarmácia em casa, né? O idoso ainda mais. Quem é cuidador do idoso tem que ter o cuidado de buscar uma atualização, buscar conhecimento para poder proporcionar mais segurança, né? Mais segurança para esse idoso, diminuir a vulnerabilidade, diminuir, assim, um monte de consequências que tem uma medicação errada, né? Igual a gente falou bastante de queda, falamos das intoxicações. Se perceber que o idoso não quer comer, já só fica deitado, tem alguma coisa errada. Então, acho que, assim, nós, profissionais da saúde, até quem às vezes não é, mas, assim, de uma maneira geral, procurar verificar melhor, porque a gente acha que o medicamento, é uma dipirona. O que a dipirona faz? Ele é um analgésico. Eu vou tomar porque eu tô com dor de cabeça. Claro, ele é um analgésico e é venda livre. Todos os AINES, que são problemas de saúde pública, geradores de doenças crônicas, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, cuidado, né? Porque a gente começa a usar esse medicamento todo dia e não sabe o tanto de mal que ele está fazendo por trás. Que são os efeitos colaterais inerentes a qualquer medicamento. Todos têm. E a gente, pela vida corrida que todo mundo tem, trabalha, estuda, enfim, a gente acaba não indo ao médico e continua com essa automedicação, com essa polifarmacinha que tem na casa da gente, né? E
E aí é a cascata da doença. Sim. Uma atrás da outra. Então, eu acho assim, né? Principalmente quem é o cuidador, quem é o responsável por aquele idoso, tentar buscar conhecimento e levar esse conhecimento para o médico. Monitorar bem, olha, está acontecendo isso. Todo dia de manhã ele passa mal. Da taquicardia, tem sudorese, que acontece muito diabético. Está acontecendo alguma coisa na medicação, vamos ajustar a dose, vamos ver o que pode ser feito. Né? Então, às vezes o idoso não fala. A maioria das vezes. Então tem que acompanhar, eles não tem conseguem que falar. Identificar, né? Muitas vezes. Porque... E às vezes, hoje eu não estou bem. Amanhã eu também não estou bem. Mas, depois ele passa uns 2, 3 dias bem. Daqui a pouco começa tudo de novo. É uma semana bom, 2 ruins. Só que aí o idoso, ele fala, deve ser normal, logo passa. Doutora, eu quero todas essas ferramentas, porque eu vou já incluir na anamnese. Isso, perfeito. Para receber o meu hóspede, eu vou. Porque é muito importante. Muito mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito esclarecedora. Com certeza vão ter vários com a senhora. Que bacana. Eu adorei muito também. Eu agradeço o convite. É uma satisfação poder contribuir, né? Conhecimento foi feito para isso, para a gente dividir. E o universo, na realidade, do idoso, ele é muito desconhecido. Ele nos cuidados, ele em relação às patologias, em tudo que envolve cuidado. Por quê? Envelheceu muito rápido e ninguém ficou preparado, nada está preparado para esse envelhecimento. Sim. Então, na realidade, a gente tem que educar as pessoas. Educação, exatamente. Educar as pessoas para esse envelhecimento, como identificar que não tá legal alguma coisa com esse idoso. Então, assim, o podcast é isso mesmo, para a gente educar as pessoas e conhecer tudo que envolve o cuidado com a pessoa idosa. Que bacana. Fico feliz de estar aqui com você hoje. Agradeço imensamente e estou à disposição quando você precisar. Com certeza. Vai ter que arrumar um horário na agenda. Maravilha. Vou querer as ferramentas, inclusive o estudo agora científico, né? Esse artigo. O artigo eu vou querer. Maravilha. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando. Espero que vocês tenham tirado tanto aproveito como eu desse podcast e apliquem isso dentro do residencial de vocês, porque vai mudar muito o atendimento, a qualidade de vida. Os filhos vão ter mais credibilidade no atendimento que vocês estão dando. E eu espero vocês para o próximo podcast.